Essa questão 4, ela recai no mesmo problema que a gente vem avisando desde o início, né? Se a gente vai calcular o 3 aqui, se a gente colocar o 3 aqui vai dar zero, então nós teremos problema. E aqui especialmente se você colocar o 3 em cima também vai dar zero. Então vai dar zero sobre zero, não tem como resolver a princípio colocando o 3 direto. Então novamente você tem que dar um jeito de fatorar as coisas. E aí quando você olha para o denominador, não dá para mexer nisso daqui. Mas quando você olha para o de cima, você vê que você tem um cubo, aqui x a terceira, e você vê que o 27 é 3 a terceira, ou seja, também é um cubo. Logo, isso é uma diferença de cubos. Você tem duas saídas. Ou você lembra de qual é a fórmula que resolve para você a diferença de cubos, é uma maneira de você resolver o problema. Ou se você não lembra qual é a fórmula, então você vai ter que deduzi-la. Eu acho que a maioria de nós lembra mais de o cubo da diferença. Acho que é mais natural a gente lembrar mais disso daqui, né? A menos b ao cubo. Acho que quase todo mundo lembra que isso é a ao cubo menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, depois mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo e menos o cubo do segundo. Acho que quase todo mundo lembra muito mais disso do que da diferença de cubos. Mas dessa daqui, a gente consegue tirar uma fórmula para a diferença de cubos fazendo o seguinte. A gente repete esse e o último, ou seja, a gente fica com esse lado aqui, a menos b ao cubo, a gente repete. A gente traz essa parcela para o outro lado, então vai ficar mais 3a ao quadrado b. E a gente passa a outra também para o outro lado, então vai ficar menos 3ab quadrado, deixando do lado direito apenas a ao cubo menos b ao cubo. Quando a gente faz isso, a gente tem então uma diferença de cubos, que é o que a gente quer como fórmula. Aí isso daqui dá para organizar um pouquinho mais. A gente pode dizer que isso é a menos b ao cubo, mas dá para colocar o 3ab em evidência, né? Porque você tem 3ab nessas duas parcelas. E aqui, para dar 3a quadrado b, a gente coloca o a, né? Porque 3ab vezes a vai dar 3a quadrado b. E para dar b quadrado, a gente precisa colocar o b, mas como tem menos aqui, então menos b. Bem, isso é então o nosso a ao cubo menos o b ao cubo. E aqui aparece a menos b, né, nas duas parcelas, então a gente consegue colocar o a menos b em evidência. Então, a gente colocando o a menos b em evidência, a gente vai ter que a menos b multiplica a menos b ao cubo, então vai ser a menos b ao quadrado, e aqui você ainda tem mais 3ab, então mais 3ab, e isso continua sendo a ao cubo menos b ao cubo, que é o que a gente quer ter como fórmula. Então, por fim, você tem a menos b, que multiplica. Aí aqui é uma diferença de um quadrado de uma diferença. Então isso é ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? E mais b ao quadrado, depois mais 3ab, e isso continua sendo a ao cubo menos b ao cubo. Ok, então isso chega na fórmula clássica que está escrita nos livros por aí afora, que diz que a ao cubo menos b ao cubo é a ao quadrado, aqui você tem menos 2ab, aqui você tem mais 3ab, então vai sobrar 1ab, né? Então mais ab e mais b quadrado, assim fica essa parte de dentro do parênteses, e aqui você fica com a ao cubo menos b ao cubo. Pronto, agora já temos a fórmula clássica que a gente encontra nos livros por aí afora e a gente pode aplicar. Então a gente vai dizer, né, se você não quer fazer isso tudo, né, isso aqui é coisa de matemático mesmo, fazer essas coisas. Então se você não quer fazer isso tudo, então decore essa fórmula, mas aí você vai ter que decorar essa, vai ter que decorar várias outras, né? Então, de repente lembrar que dessa que é mais fácil de lembrar, porque provavelmente você já lembra, você encontra essa, talvez seja melhor lembrar do procedimento do que ficar decorando a fórmula
e acabar errando um sinal qualquer na hora de fazer suas contas. Bem, é uma escolha sua. Mas, bem, chegou, está sabendo disso daqui, então como fica a questão agora se eu já soubesse disso? Bem, fica assim. Eu sei que a ao cubo menos b ao cubo vai ser a menos b, então é só olhar para as bases dessas duas potências. Então vai ser x menos 3, né? Porque o x é o a e o 3 é o b. E depois aqui vai ficar x quadrado mais, bem, é x vezes 3, então 3x, e mais b ao quadrado, b é o 3, então 9. Pronto, ficou assim no numerador, e lá vou eu esquecendo de novo do limite, né? Então deixa eu puxar um pouco essa igualdade para trás, para escrever limite. Desculpem aí o barulho aqui na porta, é constante. Bem, aí x vai para 3, tá? Não esqueçam de colocar, porque o professor vai cortar a sua questão se você esquecer os limites. Bem, tudo isso dividido por x menos 3, e aí já aconteceu o cancelamento que eu tanto queria, né? Apareceu o x menos 3 que tinha embaixo, e é isso que salva a nossa vida, né? Porque agora, já que apareceu o menos 3, então eu posso dizer, na verdade nem preciso mais do limite, né? Porque agora eu vou simplesmente substituir. Se eu cancelei isso daqui, então eu posso colocar o 3 aqui. Então vai ser 3 ao quadrado mais 3 vezes 3 e mais 9. Ou seja, dá 9, dá 9, dá 9, né? Dá tudo 9. Então dá 27. Então essa é a resposta para esse limite. Ok? Bem, terminamos a quarta questão. Vamos olhar a quinta questão.